Boa tarde, sejam bem-vindos ao Conversas Arte Rio. Instituto Cultural Vale apresenta Desvendando o papel dos curadores, guiando a experiência artística nas galerias. Um encontro entre Fernanda Lopes, curadora, pesquisadora, doutora em História da Arte e crítica de arte pela UFRJ. Felipe Mazzini, sócio-proprietário da Galeria Atena Contemporânea, integrante do Comitê de Seleção da Arte Rio. Bianca Bernardo, diretora artística da Anita Schwartz Galeria de Arte. Agradecemos a presença dos participantes e passo a palavra ao Felipe. Boa noite a todos. Obrigado pela presença nessa sexta, 7 horas da noite. Todo mundo louco para tomar uma cervejinha. Estamos aqui, então agradeço muito a presença de vocês. A Bianca Bernardo, a Fernanda Lopes, a Arte Rio por esse espaço de conversa, de diálogo, e a ABACT, que foi a idealizadora desse assunto, desse tema para a conversa de hoje. Eu vou começar contando um pouco da minha história, da história da galeria, que eu acho que acaba tendo uma interseção muito importante, interessante com o nosso tema de hoje. A Galeria Atena ela foi fundada em 1994, com o meu pai, e era uma galeria que era uma galeria de mercado secundário, que a gente chama, que meu pai trabalhava com arte moderna naquela época, artistas como Volpe, Portinari, de Cavalcante. E minha vida inteira, quando eu me dei como gente, eu já estava nesse meio, E o que naturalmente acabou levando, aí em 2011, eu abri a Atena Contemporânea junto com meu irmão Eduardo. E foi apesar de ter um pai que trabalhava nesse meio, e já ser algo muito natural para a gente, era um mercado totalmente diferente, Era um outro cenário, Entender como funcionava o acesso aos artistas jovens, como lidar com uma galeria de arte contemporânea, como ter um programa coeso. E eu acho que isso fez com que, depois de um tempo, eu começasse a procurar por algo realmente mais consolidado. E até que em 2014 eu tive um feliz encontro com a Fernanda Lopes. E eu posso dizer que a Fernanda, ela talvez tenha sido a divisora de águas da galeria. Porque em 2014 a gente fez a primeira exposição junta, que chamava Aparição. E foi uma exposição que, a partir daí, grande parte do corpo de artistas da galeria foi formado. E eu acho que você começa a entender, começa a perceber que a galeria ela tem um papel que não é apenas um papel de vender obras de arte. Também vender obras de arte, porque a gente é um comércio também. Mas é muito mais que isso. É um papel de acompanhamento, é um papel de proposição, de criação de diálogos, de ser um espaço de experimentação. E eu acho que a Fernanda, nesse sentido, foi essa pessoa que deu esse empurrão. E é claro, a partir daí a gente foi formando uma relação, a galeria foi tomando novos rumos e a gente percebeu que, há um ano atrás, a gente tomou a decisão de convidar a Fernanda para ser a nossa diretora artística, E foi muito no momento que a gente entende, apesar de a gente já ter 12 anos, 12 anos de experiência, eu entendi o meu lugar enquanto galerista, um lugar de acompanhamento dos artistas, de relacionamento com os colecionadores, de instituição, mas eu talvez não sentisse apto a criar um programa coeso, um programa que tivesse ali, ao longo do ano, uma lógica, e nada melhor do que uma pessoa como a Fernanda, com experiências diversas, inclusive como curadora do Museu de Arte do Rio, do MAM, para me ajudar nisso, além de ser uma pessoa que a gente tinha uma relação muito próxima e de muitas afinidades. Então, acho que talvez seja um gancho para eu passar para a Fernanda, para ela, falar um pouco sobre como foi esse momento, qual é a diferença de trabalhar, talvez, de uma galeria, e aí depois a Bianca dar a fala dela e falar um pouco a visão dela junto com a Anita Schwartz. Bom, obrigada, boa noite para todo mundo. Queria começar agradecendo também a Arte Rio, a ABACT, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com Felipe e Bianca, para discutir esse assunto que acho que a gente ainda está tateando. Eu, pelo menos, estou curiosa para ouvir Bianca. E queria agradecer também a presença dos nossos intérpretes de Libras hoje, o Edécio Ambrósio, Taíra Valdez e Graciele de Menezes. Obrigada.
Bom, como o Felipe falou, a nossa primeira experiência junto foi em 2014, numa coletiva. No meu trabalho como curadora, eu não cheguei a fazer tantas exposições com galeria, mas era sempre uma oportunidade interessante, porque normalmente foram coletivas, e sempre coletivas que partiam de um princípio muito prático do interesse da galeria, que era ter na exposição artistas que já eram representados, mas também a possibilidade de trazer artistas que não eram representados por galeria. Acho que isso, para as galerias com quem eu trabalhei, era interessante para conhecer novos nomes, outros nomes, né? E também, ao mesmo tempo, era um olhar de fora, pensando em conjunto, né? Acho que coletiva tem uma dinâmica interessante de você propor outras relações para além da relação dentro da própria produção do artista, quando é uma individual. Então, com a Atena, a gente fez um primeiro trabalho em 2014, depois em 2017, e em 2020 foi a nossa última experiência antes de começar a trabalhar mais definitivamente junto. E era, inclusive, a exposição que estava na galeria quando precisou fechar por conta da pandemia. E essa última era muito interessante porque já foi um momento onde as duas galerias tinham se juntado, né? O Felipe falou desse início com Liécio e Neide, com um trabalho mais focado no mercado secundário, e Eduardo e Felipe voltados para a produção contemporânea. E no momento que as duas galerias se juntam, curatorialmente foi muito interessante poder ter numa mesma exposição artistas contemporâneos e artistas como um Castanheto, por exemplo, que eu nunca tinha tido a oportunidade de montar numa exposição minha, e é um artista que eu gosto muito. Então, isso era uma possibilidade muito interessante dessa junção, né? Quando a gente conversou para começar a trabalhar junto, acho que tinha esse interesse e essa experiência anterior muito boa, mas também uma dúvida do que exatamente representava uma direção artística, né? Como é que isso se dá na prática, efetivamente. Eu vou dizer coisas que me interessavam, talvez depois Felipe e Bianca também possam dar outros pontos de vista, mas para mim era muito... dois pontos, eu acho, especialmente, que eu traria para a nossa conversa. Primeiro, acho que as galerias começarem a ter direção artística mostra ou indica a necessidade de repensar ou ampliar a ideia do que é representar um artista. Né? Fico pensando que, bom, a dimensão mais óbvia é, claro, a parte comercial, né? Uma representação de mercado, mas acho que cada vez mais as galerias são demandadas como parceiras para pensamento de projetos, para acompanhamento de obras, né? de produção, como o Felipe falou, para a solução de projetos, que eu acho que é uma parte importante da curadoria, pelo menos do que eu gosto de fazer como curadoria, né? Acompanhar projetos desde o início, repensar projetos para espaço expositivo. E o espaço expositivo da Atena é muito especial, né? Então, isso também, para mim, era uma coisa que me interessava muito. Então, para além da parte de, obviamente, venda de trabalho, toda essa dimensão de acompanhamento de edital, acompanhamento de projeto, desenvolvimento de projeto, não só conceitual como formal também. E acho que um segundo ponto que é interessante pensar é qual o papel da própria galeria, né, num certo sentido, assim, de uma galeria que tem um espaço e tem um grupo de artistas e que representa esses artistas no mercado, mas também pensar a programação da galeria como programação, né, para além de exposições individuais dos nossos artistas ao longo de 1 ano, 2 anos, 6 meses, sei lá, o tempo que a gente estiver pensando, né? Pensar como
encadear ou como pensar de uma maneira mais ampliada essa ideia de programação. E aí, também pensar a programação significa pensar para além das exposições em si. Né? Pensar o que poderia ir além das exposições. Então, acho que as falas são atividades que aparecem muito comumente nas exposições, mas pensar para além das falas só entre curador e artista, por exemplo, e trazer pessoas de outras áreas, né, de outras leituras para dentro da exposição, pensar numa programação de filmes, pensar na ocupação do espaço por outras atividades, por outras áreas, por outras pessoas. Então, essa dimensão é quase uma dimensão institucional, no sentido de que uma instituição está pensando a sua atuação no espaço também, eu acho. Então, acho que pensar o papel da galeria e pensar a ideia de representação, para mim, talvez sejam as duas questões que estão mais ligadas a esse... Não digo interesse, né? Porque eu acho que sempre tiveram curadores trabalhando com galerias comerciais, mas acho que essa posição mais fixa dentro da galeria, ela vem aparecendo há pouco tempo. E acho que, para terminar essa introdução, para a gente poder conversar também, para a Bianca poder falar, fico pensando que isso também é uma maneira de pensar o próprio colecionismo, de entender como alcançar outros colecionadores, outros perfis de colecionadores, mas também como ampliar, digamos, na falta de uma palavra melhor, entre muitas aspas, o gosto dos colecionadores com quem já se trabalha na galeria. Né? Então, você ter programas paralelos, ações paralelas, sejam ligadas ao Instagram ou mais pontuais, onde você possa trabalhar questões contemporâneas de novas produções dos artistas que já fazem parte da equipe e de trazer outros artistas também para esse conjunto. Acho que, como início para a nossa conversa, é o que eu traria, e então passo a palavra para a Bianca. E eu esqueci de comentar. Você vai comentar? Pode comentar. Tá, bom, é que eu ia falar que, enfim, foi uma feliz coincidência a gente estar na mesma mesa, porque uma das exposições que eu fiz em galeria foi na Anita Schwartz, e foi quando Bianca estava entrando na Anita, né? Tem 2 anos, a gente estava até comentando que o Instagram agora, nas memórias, está relembrando as postagens da fala que a gente fez. E que foi uma coletiva também, né? Mas é isso, eu passo para a Bianca. Obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos por estarem aqui. Agradeço o convite, a Arte Rio, a BACT, toda a equipe que está trabalhando. Eu estava lembrando, né, dessa coincidência cósmica de que realmente a minha entrada na Anita Schwartz foi marcada pela exposição da Fernanda Lopes. Eu tenho uma trajetória um pouco mais diversa, o que me faz também questionar um pouco esse papel do curador, esse papel da direção artística. Eu me formei como artista. No início da minha carreira, eu atuei como artista plástica, como artista visual. Depois eu comecei a trabalhar com arte-educação e me envolvi com arte-educação durante pelo menos 15 anos em instituições culturais. Aí, aos poucos, eu fui migrando para a curadoria, fui entendendo esse lugar da curadoria também como um lugar de atuação, vamos dizer assim, de arte-educação, de atuação pedagógica. E é interessante porque eu não tinha nenhuma relação com o meio de arte das galerias. Eu nunca tinha feito uma exposição, comissionado uma exposição, feito a exposição, por exemplo, em uma galeria comercial. Esse convite para a Anita surgiu depois da pandemia. Foi uma certa surpresa, assim, eu ser indicada para assumir esse lugar. Deixo registrado que, para mim, a confiança de exercer esse trabalho foi muito, porque um pouco antes, uma colega que eu admiro muito, que é a Renali, tinha assumido a Milan, e isso me deu assim, uma inspiração de que isso sim poderia ser um lugar da nossa ocupação e do desenvolvimento do nosso trabalho.
Então, para mim, a curadoria tem muito a ver com educação, tem muito a ver com processos formativos, tem muito a ver com trabalho continuado. Quando eu entrei na Anita, eu comecei a entender o que é essa galeria, né? Qual é a história dessa galeria? O que essa galeria ela representa, né, dentro desse sistema da arte, da geopolítica da cidade do Rio de Janeiro. E, a partir disso, eu fui entendendo que havia algumas linhas de trabalho que eu entendo também um pouco como linhas de pesquisa. Tem uma linha que é a linha da própria história dela, né? Uma galeria que se consagrou agora com 25 anos de trajetória. Uma galeria que tem 25 anos de trajetória é uma galeria institucionalizada. Ela tem, por exemplo, um acervo que é uma coleção. Ela tem os artistas representados, ela tem artistas que foram representados, que não são mais mas que também estão engendrados dentro dessa memória afetiva da galeria. Ela tem o desejo de uma inspiração para novos artistas e, claro, ela tem a possibilidade também, que isso foi um programa que a gente começou a desenhar, que é, por exemplo, o desenvolvimento de uma chamada aberta e de uma possibilidade de receber projetos e artistas que a gente talvez nunca tivesse imaginado ou pensado, abrir esse espaço como uma possibilidade de um acesso mesmo, criar uma espécie de uma acessibilidade, né, de uma democratização desse espaço da galeria. Então, por exemplo, na primeira edição, que foi 2021 para 2022, a gente selecionou 39 artistas entre 511 inscrições. Esse ano a gente recebeu 770 inscrições. É muito trabalho selecionar 770 portfólios, mas me dá muito prazer. Por exemplo, um dos artistas que participou dessa primeira exposição, dessa convocatória, é o Igor Rodrigues. Ele está com solo aqui na Arte Rio. E hoje ele passou no estande para falar comigo como foi importante para ele participar dessa exposição na galeria e como esse contato e essa troca entre a gente fez com que ele pensasse o trabalho dele e fosse desenvolvendo o processo dele artístico. Então, esse é um ponto, para mim, de um papel, né, de uma galeria de arte que está dentro, né, de um processo de uma institucionalidade. Eu vejo muito como um papel formador, não só para um público, né, diretamente ligado ao colecionismo, mas também uma própria formação do artista, né, do artista que já é representado pela galeria, mas também desse artista que pode, né, ter essa galeria como um espaço de formação, um pouco como uma escola de arte, né. E eu acho que, como a Fernanda falou, né, e acho que a Bianca falou um pouco sobre, né, o interesse, né, como esse perfil, como o papel do curador funciona na galeria. Eu acho que, enquanto galerista, né, e é interessante ver que alguns colegas, também algumas galerias colegas, como a Milan, a Nara Rosler, a Forte da Loi Gabriel, a própria Marília Razucchi, que trouxeram curadores super... A Galeria Gomide também, né, que a Luísa Duarte. Então, acho que é um movimento que está sendo bem importante e demonstra a seriedade que as galerias têm com os programas dela. E eu acho que foi muito, voltando ao que eu comecei falando inicialmente, que a Fernanda falou sobre interesse, né? Eu acho que não tem como a gente passar sem lembrar, né, do ataque que a cultura sofreu nos últimos anos, né? Principalmente com o governo Bolsonaro. E a gente vive agora um momento onde as instituições cada vez mais estão se fortalecendo. E isso é muito, muito, muito importante, a gente fica muito feliz, né? Ver museus como o MASP, como a Pinacoteca, como o MAR, como o MAN, voltando a ter, né, diretorias que se importam, né, com o legado, que se importam com o papel dessas instituições da cidade. Mas por um bom tempo, as galerias realmente tomaram, e acho que, assim, às vezes fica até sem jeito de falar isso, né, porque parece que a gente está puxando para a gente, né, mas muitas vezes a galeria tomou o papel de formador, papel onde tinham programas que as pessoas pudessem ir, e inclusive isso era uma das coisas que a gente sempre discutia, né, por que as galerias têm esse lugar, né, de parecer algo da elite, ou parecer algo que as pessoas não possam frequentar, só frequenta se você puder comprar uma obra de arte, que é o maior absurdo que você possa ter, né? Eu lembro uma vez que a gente fez uma exposição do Matheus Rocha Pita num espaço que a gente ocupou na Glória, e a gente chamou
fez como não era o espaço da galeria, a gente fez algumas ações específicas, marcou certas visitas. E eu lembro, se eu não me engano, foi um grupo da UERJ, de alunos de História da Arte. E a gente levou esses alunos, né, para fazer uma visita com o Matheus, e eu comentando, né, poxa, vocês têm que visitar a galeria. E as pessoas falam assim, mas eu posso visitar se eu não for comprar? Aí eu, por favor, e se o galerista ou a galeria fizer você sentir isso, eles estão muito errados. Porque é exatamente isso, é exatamente como a gente vai pensar a cultura e vai trazer, que seja, novos profissionais, novos colecionadores, novos amantes da arte, não interessa o que vai sair daí. O interessa é que a gente precisa fazer o nosso papel. Eu acho que quando as galerias têm esse movimento de trazer os curadores para perto, né, de pensar de dentro, ou seja, não contratando de fora alguém para fazer um projeto, e sim o projeto partir de dentro, eu acho esse interesse muito forte em formação, em criar algo ali, em criar pensamento, em criar um espaço para diálogo, em criar um espaço para pensamento mesmo, né? E eu acho que, para mim, pelo menos, esse foi o principal motivo de ter convidado a Fernanda. E realmente, assim, é claro que a gente está descobrindo, né, diariamente como isso se comporta, porque para a Fernanda, que tinha, imagino que para a Bianca também, que tinham experiências em instituições, às vezes as coisas em galerias funcionam de formas um pouco truncadas, né? Um pouco da experiência do dia a dia, às vezes a gente nem sabe muito bem como funciona, como acontece, mas acontece, né? Mas acho que isso é um desafio, que a gente vai ter que lidar com isso e também entender, né? E é interessante, por exemplo, a Fernanda, né? Então, isso quer dizer que a Fernanda vai fazer todas as curadorias? Não necessariamente. Quer dizer que a Fernanda ela vai estar à frente da construção da programação da galeria. Calhou das exposições, enquanto a Fernanda, quando começou a trabalhar com a gente, dela ter escrito, por exemplo, os textos críticos dos artistas que expuseram lá nas exposições individuais. Mas agora, depois de quase um ano, ela apresentou a primeira pesquisa dela, com uma exposição coletiva que está em cartaz no momento, o que há de música em você. Inclusive, todos estão convidados, por favor, para ir na galeria. Mas é um pouco por aí. Então, é interessante a gente entender que, da mesma forma como eu talvez tenha aprendido essa galerista na prática, a gente está entendendo essa relação, né, como ela se funciona, como ela vai se moldando. Né? Apesar de eu conhecer a Fernanda, basicamente, há quase 10 anos, né, a gente está se descobrindo ali diariamente, né, entendendo o que vai, o que não vai, o que funciona, o que para a gente é interessante, o que para ela é interessante, porque também temos que entender que é uma profissional que tem uma carreira de muito tempo e que tem os seus interesses, e está tudo certo, e a galeria também tem os interesses dela. Então a gente tem que achar essa interseção. Aí talvez a Fernanda possa falar um pouco, né, dessa dinâmica. Eu acho que... Acho que na prática tem uma dimensão da vida prática de uma galeria que, apesar de poder parecer muito diferente, é muito próxima de uma instituição de produção normal, né? De imprevistos e etc., mas tem uma vida prática que é interessante aprender por esse outro lado, né? As exposições que eu tinha feito até então em galeria, não sei se era a experiência da Bianca também, mas eram experiências que passavam, que a parte prática ficava muito mais nos processos de curadoria do que nos processos internos, né? De logísticas, de organizações e de, enfim... de entender a parte mercadológica também. E como profissional de curadoria, crítica de arte, é muito bom ter, para mim, e foi uma das coisas que me interessou também, ter essa experiência prática desse outro lugar, né? Já tendo a parte institucional, ter também a parte de uma galeria, de fato, né? Porque eu acho que, em última instância, o papel do curador, pelo menos como eu gosto de pensar, é trabalhar junto com o artista. E acho que trabalhar junto com o artista é também entender a dimensão de mercado do trabalho, né? Pensar como resolver, como pensar e como apresentar esse trabalho
para diferentes universos, né? Eu não digo mudar o trabalho, nem pensar um trabalho em função disso, mas o movimento contrário, né? Como você entende o trabalho, o que é o motor, o desejo do trabalho e como tornar ele viável em diferentes contextos. Eu acho que pode parecer meio próximo, mas eu acho que tem uma diferença sutil aí. Tem uma coisa que me impactou muito assim na galeria, que a galeria é um trabalho feito com as próprias mãos, né? Eu e Fernanda, né, a gente teve assim uma carreira institucional em diferentes museus. Os museus, eles são feitos por departamentos com protocolos. Então, para você solicitar, né, uma obra para ser retirada da reserva técnica, você tem que encaminhar o pedido para a museologia encaminha o pedido, E aí, quando você entra na galeria, a galeria é um pouco uma casa, assim, né? A relação com as obras é uma relação direta, uma relação com os artistas também de uma forma mais direta, com os colecionadores também de uma forma mais direta. Isso me impressionou muito, assim, que aquilo está muito mais perto, eu acho, né, de uma vida prática, de uma vida cotidiana, do que, vamos dizer, essa certa distância que também está dentro de uma prática de cuidados, né, museológicos, sem só fazendo assim uma distinção, né? Mas isso me impressionou muito como que, por exemplo, aqui a feira a gente faz com as nossas próprias mãos, né? Essa feira a gente escolhe as obras, a gente pensa o stand, a gente manuseia muitas vezes esses trabalhos. Então tem uma relação que é muito direta, assim, que se dá de uma forma mais pessoal até. E isso também com os artistas, né? Todos os trabalhos que eu cheguei a acompanhar, as residências, projetos comissionados, assim, existia, eu acho, uma certa distância, assim. E na galeria você me passa uma sensação assim que você vive mais a vida também do artista, sabe? A galeria, ela me dá mais uma sensação assim de uma espécie de uma casa. A gente tem uma convivência mais intensa também. O espaço físico também muitas vezes é menor. Você tem uma equipe reduzida para realizar às vezes o mesmo trabalho que uma instituição enorme vai ter, às vezes, muito mais profissionais para realizar aquele mesmo trabalho, né? Sei, quando a Bianca diz fazer com as próprias mãos, é literalmente isso, né? Chegar, por exemplo, como, obviamente, esse é um momento muito importante para as galerias cariocas do ano, por conta da Arte Rio, é um momento que vem muitos visitantes, obviamente a gente traz a nossa melhor programação. E, inclusive, eu comentei há pouco, né, que a gente abriu uma exposição, e terça-feira foi a abertura da exposição, enquanto a gente estava em montagem aqui na Arte Rio na segunda e na terça, final de semana trabalhando, carregando bloco de concreto, então é no suor, ali na força. Claro que vão ter galerias com uma estrutura maior, que isso vai ser um pouquinho menos sofrido, mas eu tenho certeza que continua sendo muito sofrido para todo mundo, porque acho que é um pouco disso, né? Um pouco que as galerias são, por maiores que sejam, ainda têm um contato muito próximo e, obviamente, a instituição é muito mais dividido, né? E eu fico curioso para pensar assim, como vocês, enquanto curadoras, né, enquanto diretores artísticos das galerias, pensam a relação com artistas que, de alguma maneira, foram impostos, né? Porque eram artistas já representados pelas galerias. Claro que isso, com o tempo, obviamente, vocês podem, né, propor e sugerir novos artistas, mas num primeiro momento isso acaba sendo o que acontece, né, de ter essa lista de artistas já representados. E também a ideia de como botar a cara do trabalho de vocês, mas também sem bater muito de frente com o perfil da galeria. E como essa negociação acontece, né? Como entender quanto é o seu trabalho autoral e quanto até qual o limiar, né, desse equilíbrio. Tiveram alguns artistas, né, que foram novas representações da galeria nesses últimos 2 anos, mas é interessante, assim, no caso da Anitta, né, no meu caso em particular, trabalhar com os artistas que já eram representados, teve alguns projetos, né, algumas exposições que a gente começou a criar, por exemplo, né, uma rotina de visitas a ateliês, uma rotina de acompanhamento de processo. Então, por exemplo, houveram alguns artistas que
esse acompanhamento, essa ida constante ao ateliê, essa atenção focada, fez com que esse trabalho se desdobrasse, por exemplo, fez com que esse trabalho ganhasse, às vezes, um novo horizonte, uma nova vertente. E isso eu acho que é, por exemplo, né, uma diferença de você ter um curador trabalhando dentro desse ambiente da galeria. Né, esse artista ele vai receber uma atenção contínua, ele vai receber um acompanhamento de processo. Por outro lado, também, eu tive momentos assim onde eu fiquei emocionada. Né? Por exemplo, quando eu montei minha primeira obra do Valtércio Caldas, assim, grande, uma grande instalação do Valtércio. Eu me lembro que foi um dia que eu acordei e eu me dei conta que, naquele dia, eu ia ter o prazer de montar uma obra do Valtércio Caldas. E eu fui, assim, chorando, emocionada para a galeria, sabe? Agora, por exemplo, eu estou realizando o projeto do Nuno Ramos, que vai ser a última exposição do ano da galeria. Tem esse lugar também, sabe? De você também, de repente, se ver num processo onde você está realizando projetos com artistas que você admira, que você sempre admirou, que sempre foram importantes para a sua construção e que você tem a possibilidade de estar assim, conectada nesse processo. Né? A outra pergunta... Sobre como botar o seu trabalho autoral. O seu trabalho autoral. A Anitta, ela é muito ativa, assim. A Anitta, ela é muito apaixonada por Sei bem. A Anitta, ela é muito envolvida, ela é muito apaixonada. Ela mesmo diz que é o projeto de vida dela, né? É o sonho dela. Ela trabalha, ela vai todos os dias, ela acompanha cada detalhe, ela é perfeccionista, ela é detalhista e ela se envolve no processo criativo. Então, eu acho isso também maravilhoso, porque eu compartilho esse espaço de negociação o tempo todo com ela, assim. Né? Hoje ela estava brincando comigo, porque para a montagem do estande, o tempo todo ela falava assim, Bianca, tá demais. Bianca, não, tá muito colorido. Bianca, tal coisa. Eu, não, vamos acreditar, vai ficar legal. Você tem que confiar também em mim. Eu acho que é muito uma relação na base da confiança. Né? Com a Anitta, pelo menos, o meu estabelecimento com ela é esse lugar de uma confiança mútua. Porque, ao mesmo tempo que eu posso trazer um novo olhar, uma nova possibilidade, tanto de artista, quanto de montagem, quanto de programação, eu aprendo muito com ela. Né? Ela tem aí mais de 25 anos, ela já viu muita coisa, ela já conhece muita coisa, então ela me ensina muita coisa também. Então, essa mediação é feita nesse lugar, assim, de um aprendizado mútuo, né? De uma negociação constante, mas também criativa, que eu acho maravilhoso, porque ela se envolve, ela gosta de se envolver. Né? Então, é uma marca que eu acho que vai se estabelecendo entre nós duas. É um pouco a Anitta, é um pouco a Bianca. É um pouco de nós duas, é um pouco também de nenhuma das duas também. Né? Do que os artistas trazem, do que outros curadores trazem também. É bom saber do Nuno, porque a Anitta tem um histórico de exposições do Nuno incríveis, né? O Globo da Morte e aquela série do sabão, né? do barco. Isso que o Felipe estava falando no início, né, de um momento em que as galerias realizaram projetos com um caráter mais institucional, né, no sentido de que eram obras que naquele momento se entendiam como mais difíceis de serem vendidas, né, porque eram muito instalativas, temporárias, enfim. Acho que a Anitta teve um papel forte e o Nuno foram duas exposições importantes, curiosas já para... no meu caso, assim, artistas impostos, entre aspas, trabalhar com coleção já é trabalhar, né, quando você está numa instituição, trabalhar com a coleção da instituição já é ter que olhar para artistas e obras que não foi você que escolheu. Né? E aí eu acho que a graça, e eu gosto muito disso, é tentar, primeiro, pensar também em quem vai ver, né? Não só em mim. É claro que eu acho que a gente é nosso primeiro público sempre, mas acho que é interessante também se distanciar disso um pouco e pensar no outro, né? O que é importante para ser visto dentro desse conjunto, independente de um gosto pessoal ou de uma vontade pessoal, enfim. Então, eu acho que boa parte da prática da curadoria, quando você trabalha com coleções, é um pouco tentar
lançar novos olhares para ali, novas articulações para aquele conjunto. Então, no tempo que eu tive no MAN e no Centro Cultural São Paulo, já expus inúmeras obras que, a princípio, talvez eu não escolhesse se eu começasse uma exposição do zero, com qualquer obra e qualquer artista para escolher. E isso é um exercício muito bom também, né? Poder olhar de novo e pensar por que talvez aquilo não te chame tanta atenção. Eu não estou nem falando de trabalho bom ou ruim, é uma questão, né? Eu acho que todo mundo aqui e todos os colecionadores têm gostos, né? Tem interesses, tem, né? Se você olha para o grupo de artistas da Anitta, da Atena, de qualquer outra galeria, você vai perceber linhas de leitura, né? Então, essa parte eu, na verdade, gosto bastante, assim, trabalhar com material já dado e pensar a partir dele. E no caso da Atena foi muito mais fácil, porque são artistas que alguns, como o Felipe disse, entraram na galeria depois da primeira exposição que eu fiz. Então, eram artistas que eu já tinha alguma intimidade também, e outros que foram entrando depois e que eu fui conhecendo, acho que no mesmo processo da Bianca, né, de poder visitar ateliê, fazer conversas online para os que não são do Rio, enfim. Poder ir a São Paulo para encontrar alguns e acompanhar a produção também. Então, eu acho que essa parte é a parte do estudo, né? Da pesquisa, que eu acho que a curadoria envolve. E isso que você perguntou de uma marca pessoal, vocês estavam falando, eu fiquei até pensando o que poderia ser a minha. Eu nem sei se eu sei o que tem em comum, assim, dos projetos que eu já pensei. Talvez essa coisa de misturar gerações e formatos seja uma coisa que me interesse muito vindo da sala de aula, sabe? Como falar de arte contemporânea, estabelecendo relações com a história também. Então, estabelecendo relações com a história dos suportes, dos materiais, de outras atividades artísticas, de outros momentos artísticos. Enfim, acho que talvez isso seja uma coisa que me acompanhe e que, num certo sentido, dentro de uma galeria, eu acho que funciona muito bem. Né, no sentido que você vai ter uma exposição com várias possibilidades, vários formatos. Então, talvez seja uma coincidência ou não, talvez isso tenha sido parte também do interesse, mas acho que é uma coisa que naturalmente aparece. E é claro que todo mundo lida com prazo, né? Mas a minha sensação que, ao trazer, né, uma direção artística, é como se houvesse um trabalho que ele pudesse ter o luxo de ter um tempo maior, né? Um trabalho que seja mais a longo prazo, um trabalho que não precisa ser definido e não precisa ser realizado na urgência do dia a dia, né? Claro que a gente está falando isso de forma talvez até romântica, porque obviamente chega assim, Fernanda, eu preciso disso para tal hora, o texto que ela tem que entregar para a abertura da exposição tem que estar pronto no dia, então. Mas é como se a gente pensasse, né, esse lugar, né, da pesquisa, do acompanhamento, como a Bianca bem destacou, ou próprio a chamada aberta, né, que é tão importante, né, para trazer novos nomes, ou seja, que vão daqui a um tempo, né, enfim, desabrochar, né, para serem grandes artistas, como a Gentil também faz um trabalho belíssimo, né, com Abre Alas há tanto tempo. Então, eu acho que talvez assim a gente fique naquela loucura do dia a dia e a direção artística talvez ela consiga organizar um pouco essa loucura, né? E eu também penso que quando a gente está muito próximo, né, do que você falou, né, a Anitta, né? A Anitta está ali todo dia trabalhando, muito ativa e tal. A Anitta está há 25 anos lidando ali com aquela realidade. Talvez isso gere nela um olhar um pouco viciado, né, nesse sentido. E ter uma pessoa de fora, né, que possa fazer esse contraponto, como a Fernanda, como você fazem, eu acho que é muito importante. A galeria ganha com isso, né? A galeria ganha novos olhares, inclusive para coisas que talvez para nossa cabeça já tivesse ali definidas, né, determinadas.
Então, acho que pelo menos para a Atena, foi muito nesse sentido, né? Foi, claro, a confiança no trabalho da Fê, a confiança de você ter uma profissional, como eu imagino que a Anitta também tenha sido os mesmos motivos, a escolha, né, de chamar a Bianca, mas acho que nesse sentido é isso, né? Ter alguém de fora, um interlocutor que possa trazer novas ideias e novos olhares, né, para o que a gente já tem de dentro, para a gente mesmo, né? Mas eu queria saber um pouco sobre projetos fora da galeria. Se vocês continuam fazendo, como funciona, né? Eu sei do caso da Fernanda, mas aí eu vou deixar ela falar. Enfim, foi o nosso combinado poder continuar fazendo outras coisas, né? Até para o próprio... Acho que é um benefício, inclusive, para a galeria continuar fazendo projetos autônomos, continuar uma pesquisa fora, que possa levar mais tempo, né? Eu acho que pensar numa programação significa entrar num cronograma também, né? E que a gente sabe que é bem corrido. Então, tenho feito pesquisa, tenho pensado em livro, tenho feito assistência de curadoria, enfim, continuo fazendo porque eu acho que é importante também. Eu também. Atualmente eu já nem durmo. Brincadeira. Eu até vou aproveitar, então, esse ensejo. Eu estou fazendo um projeto junto com uma curadora libanesa que se chama Amanda Bicalil, que está acontecendo aqui no Aterro do Flamengo durante esse final de semana da Arte Rio. Se chama Ar Livre, Arte Livre. Eu sou uma curadora convidada desse projeto e eu comissionei a obra de uma artista paraguaia que se chama Cláudia Casarino. Então, através de uma conexão com o Goethe Institute, que é um instituto aqui no Brasil, que, na verdade, está, né, no mundo inteiro, na América Latina, que eu tenho desenvolvido alguns projetos já nos últimos anos. A gente trouxe a Cláudia do Paraguai para ela estar participando. E são uma série de artistas construindo intervenções. É aqui do lado, dá para ir andando, da Marina. Por exemplo, é um projeto que está acontecendo. Eu estou abrindo uma exposição hoje que eu vou chegar para fechar de lanterninha. Então, é isso. Eu acho que a gente tem esse trabalho que é muito intenso dentro da galeria, mas que é muito importante que a gente mantenha esses outros projetos, até para que a gente continue assim, oxigenando, né? Porque, realmente, a galeria, como essa pequena instituição, ela é um mundo em si mesmo também. Se a gente não criar umas linhas de fuga e uma conexão constante com outros projetos, outros territórios, outros pensamentos, né? A gente talvez se acomode, talvez a gente perca aquele lugar assim de uma constante reconstrução, de um constante estranhamento. E é isso. Inclusive, para a galeria, acho que é extremamente benéfico, né? Porque a gente, se os curadores continuam, né, ativos, né, isso, querendo ou não, traz destaque para a galeria também, né? A Fê acabou de abrir agora um lindo projeto do Hélio Oiticica, né, no CCBB Brasília. Olha que luxo ter uma curadora trabalhando com você diariamente, abrindo um projeto dessa magnitude, assim como a Bianca, né? Então, acho que para a gente enfim, para mim, pessoalmente, né, eu aprendo muito, muito com a Fê. Acho que é algo que foi muito enriquecedor, né, para a gente trabalhar com uma pessoa com a experiência dela e com a dinâmica de trabalho. E eu acho que, imagino que a Anitta também, né? Porque senão, depois de 25 anos, ela não teria te chamado, né? Então, acho que é muito legal. Mas, enfim, a gente está chegando na parte final da nossa conversa. A gente queria abrir para perguntas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma observação, por favor, fiquem à vontade. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou produtora cultural e eu tenho muita curiosidade, assim, de entender o papel do produtor no setor de artes plásticas. Eu, particularmente, gosto muito de artes plásticas, mas eu tive pouca oportunidade de trabalhar com as artes plásticas. É difícil o produtor estar no museu, é muito esquisito, mas, geralmente, as vagas mesmo de trabalho são destinadas a ou comunicadores ou museólogos, e o produtor, ele fica meio deslocado. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês, assim, do papel do produtor na galeria de arte, por exemplo. Não sei, mais ou menos isso.
Não sei se ficou claro. Produtor é o desatador de nós, né? Em qualquer área. Enfim, na galeria a gente tem uma pessoa de produção incrível, a Eloá, e é o que torna tudo viável, né? Ainda mais num tempo curto de galeria. Agora, nos museus, nas instituições, a gente tem muitas vezes estruturas que são exposições que vêm de fora, né? Então, os produtores vêm junto com a produção externa. Às vezes, você tem um departamento que mais acompanha as produções externas do que realiza trabalho, assim. Mas é importante ter, né? Eu acho que você tem razão no sentido de que produção é também entender como é que aquilo vai funcionar naquele lugar específico, né? E entender as especificidades do lugar, né? Enfim, que são detalhes, você sabe muito bem, que passam desapercebido por qualquer outra pessoa e que é o produtor que vai lembrar do horário de circulação do caminhão, do tamanho da porta, se precisa, se dá para entrar inteiro, se tem que separar, né? Como é que faz esse tipo de coisa? Exatamente. Então, eu acho o produtor um papel fundamental e eu gosto dessa parte. Assim, eu, quando estou fazendo uma exposição, eu gosto de conversar com os artistas sobre a produção do trabalho, ou sobre como o trabalho se realiza, até para poder pensar curatorialmente, não para fazer a parte do produtor, mas é que eu acho que entender determinadas questões práticas do trabalho me ajuda a entender questões poéticas do trabalho também, né? Às vezes, uma decisão de que moldura você coloca num trabalho pode mudar o trabalho, né? Dependendo da intenção que o trabalho tiver, por exemplo. Então, uma decisão que, a princípio, pode ser só uma questão de produção e de logística, né? De mandar entregar, fazer, mandar buscar e botar na parede, tem decisões que entram na própria construção conceitual do trabalho. Então, trabalhar junto com a Eloá, no caso da Atena, é muito importante, porque a gente nas exposições, costuma fazer grupos, eu, ela e o artista. No caso, a gente está com uma exposição do Jonas Arrabal, também, a primeira individual dele na galeria, e a gente ficou, durante muito tempo, fazendo reuniões que, a princípio, pareciam reuniões de produção, mas que também tinham uma discussão conceitual de como resolver aquele trabalho para que ele se mantivesse dentro do que o artista queria, visualmente, tecnicamente, mas também conceitualmente. Não sei se eu te respondi exatamente, mas enfim, eu adoro trabalhar junto com o produtor e de fazer produção, pelo menos uma parte, porque me ajuda a pensar o trabalho, me ajuda a pensar o trabalho no espaço, que eu acho que também é diferente, né, de você ter o trabalho no ateliê e de você ver o trabalho num espaço de exposição. Oi? Fazer acontecer a exposição, exatamente. Existe a parte prática e existe a parte conceitual. E elas têm que andar juntas, né? Eu concordo com você. Muitas vezes o produtor acaba ficando com uma dimensão mais prática do trabalho, mas é muito interessante quando o produtor consegue pensar junto e entender que tem decisões que não são só técnicas. Elas são técnicas também. Você tem que levar em conta prazo, né? Porque não adianta você ter a decisão, a opção ideal, mas que vai levar um mês para ficar pronto e você abre daqui 15 dias, ou o transporte precisa ser feito dali 20, né? Então, você tem que articular essas questões. Então, eu acho muito mais interessante quando você tem um produtor que pense a dimensão prática, mas que também entenda que ela tem efeitos, pode ter efeitos na obra mesmo. A gente, inclusive, no caso da Galeria Eloá, que a Fernanda comentou, ela tem um dos cargos em galeria, que é bem importante, é liaison, né, que seria a relação da galeria com o artista. Alguns artistas são a Eloá que faz essa relação. Então, isso ali vai muito, obviamente, a fala com eles, e é troca de ideias também. Não é só
quando vai chegar a obra, quando vai sair a obra, qual vai ser a moldura. A questão é assim, o que você acha? Você acha que isso fica melhor? E aí eu acho que quando o produtor tem a sensibilidade poética também, é muito importante. Claro que um produtor com sensibilidade poética que não seja organizado, aí é um pouco complicado. Mas, aí não é produtor, talvez seja outra coisa. Mas, enfim, mas eu acho que é um pouco por aí, né? Acho que a gente chegou no nosso tempo, né? Gente, acabou. A Bianca, você quer completar só? Não só? Foi? Então, gente, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, queria agradecer a Arte Rio, a Fernanda, Bianca, a Bacti, que é idealizadora desse toque. E aproveitem a feira, aproveitem essa sexta-feira e vai até domingo a feira, tá linda. E é isso, nos vemos na próxima. E visitem as exposições na As galerias faz o projeto jabá da Bianca. Eu sou péssimo nisso, gente, desculpe. Isso, fica o convite para visitar os nossos estandes, fica o convite para visitar as galerias. A gente fez uma conexão esse ano entre a programação da galeria e o nosso estande na Arte Rio. Então, a gente está com um tema conceitual comum, assim. E lá na galeria, a gente está com uma individual do artista Rodrigo Braga. É um projeto que ele se dedicou nos últimos 6 anos. É uma grande individual do Rodrigo. Eu acho que é imperdível essa exposição. Eu convido vocês a visitarem. O Rodrigo é um artista que ele me contou que ele já fez mais de 400 exposições. Então, ele está perto do Valtércio Caldas, pela minha conta. E perto do Pelé, né? Daqui a pouco, né? Pois é. E a exposição tem trabalhos inéditos, uma pesquisa bem contundente. Então, eu vou ficar muito feliz de recebê-los. E na Atena a gente está com a individual do Jonas Arrabal, que é a primeira individual dele com a gente, trabalhos inéditos também, e a coletivo que há de música em você, que parte de 2 trabalhos do Hélio Oiticica, que há quase 40 anos não eram vistos. Então, fica o convite para o nosso stand também. Obrigada. Obrigado.